Vamos lá. Bom, a nossa disciplina desse semestre é Dinâmicas de Jogos Vivenciais. Nesse nosso encontro 1, nós vamos falar aqui sobre grupos, andragogia e o processo decisório. Nós vamos levar algumas aulas falando sobre este assunto. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre processo de desenvolvimento e fases do grupo. Tá? Muito bem. Nós sempre iremos começar a nossa aula com um pensamento. Esse pensamento ele vai remeter muito ao assunto em questão, o que a gente vai abordar, tá? E para que a gente possa agregar esse conhecimento de uma forma muito mais centrada, né? Com muito mais substância. E aí eu peguei um pensamento aqui, eu peguei uma mensagem aqui de Martin Luther King, né? E ele dizia assim: todas as pessoas estão presas numa teia inescapável de mutualidade, entrelaçadas num único tecido do destino. O que quer que afete a um diretamente, afeta a todos indiretamente. Eu nunca posso ser o que deveria ser, até que você seja o que deve ser. E você nunca poderá ser o que deve ser, até que eu seja o que deva ser. Né? Então, o que ele quis dizer, o que Martin Luther King quis passar com tudo isso? Que tudo aquilo que nós fazemos na vida, isso tem um envolvimento, isso tem uma consequência. Né? Muitas vezes eu tomo uma determinada ação, eu faço alguma coisa achando que não vai atrapalhar ninguém, não vai causar nada para ninguém, ninguém vai ficar chateado com isso, mas eu me engano. Às vezes uma decisão que eu tomo, alguma coisa impensada, isso vai refletir em alguém, isso vai refletir no trabalho, isso vai refletir numa ação ali na frente e tudo mais. Por isso que é importante, principalmente vocês que são pessoas de recursos humanos, né? Vocês que trabalham ou irão trabalhar com pessoas, né? E ter envolvimento com pessoas, gerenciar pessoas, vocês serão recrutadores, entrevistadores, né? Vocês vão contratar pessoas, vocês vão promover pessoas, vocês vão fazer dinâmica, seleção, treinamento dessas pessoas. Tudo isso precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem arquitetado, porque todas as decisões que você tomar, você vai influenciar pessoas, né? Muitas vezes, quando nós estamos ali participando de um trabalho de seleção, de um trabalho de treinamento, essas coisas todas, dependendo do que a gente fala, a gente acaba influenciando as pessoas. E quando nós estamos trabalhando com dinâmica, treinamento, seleção, nós precisamos ser pessoas imparciais, né? Porque senão você vai mudar todo o script ali da pessoa. Em vez de você conhecer o jeito da pessoa, né? Como é que a pessoa, quais são as preferências da pessoa, como é que a pessoa age, né, numa determinada ação, muitas vezes, dependendo do que a gente vai fazer, a gente vai mudar essa concepção, tá? Então, a pessoa vai agir por um outro lado. Nós vamos ver aqui em dinâmicas, por exemplo, muitas vezes você pergunta assim para a pessoa, e você já deve até conhecer isso, que animalzinho você, ou que bichinho você gostaria de ser? Aí um fala assim, eu queria ser a formiguinha, porque eu sei trabalhar em equipe. Eu queria ser a abelha, porque, nossa, eu gosto de ajudar as pessoas. Não, eu queria ser um gavião, porque eu fico olhando tudo por cima, eu consigo ter uma visão e etc e tal. E aí você percebe que tudo isso é de uma forma forçada, você percebe que aquilo não está saindo de dentro da pessoa, a pessoa não é daquela forma. A pessoa está, às vezes até por uma questão de necessidade, que ela precisa de emprego, aquela coisa toda, ela está falando aquilo porque ela precisa do emprego, e ela está omitindo, ela está mentindo, né? Então, através da dinâmica, através de um jogo,
através de um treinamento, de uma seleção, e de algumas coisas que a gente vai ver, que a gente vai aprender aqui na aula, você vai conseguir detectar esses pontos na pessoa. Aquele ali, ele está falando uma coisa, mas não está condizente com aquilo que ele escreveu. Ele está falando uma coisa, mas o modo que ele está sentado, o modo que ele está falando, o modo que ele está olhando, não condiz com a resposta, né? Você perguntou alguma coisa para a pessoa olhou para cima para poder responder para você. Você já sabe que ela está buscando uma resposta mentirosa, né? Ela não está sendo sincera, ela está buscando uma resposta que seja alguma coisa que agrade o ouvido daquela pessoa que fez aquela pergunta, né? Então, você está conversando com a pessoa está batendo na mesa, por exemplo, ou está mexendo os dedos. Então, cada característica dessa te leva a um determinado entendimento, né? Muita coisa é da área de psicologia, claro, né? Por isso que muita gente que faz recursos humanos acaba fazendo também psicologia, porque ajuda bastante, né? Tem tudo a ver. É uma aderência muito grande de psicologia com recursos humanos, tá? Mas, dentro dessa disciplina aqui, a gente consegue entender alguma coisa que pode ajudar você, tá? Bom, com o crescimento das organizações, cresce também a demanda pelo trabalho em equipe, na tentativa de lidar com a complexidade e interdependência existentes para a entrega dos resultados organizacionais desejados. Não é de se estranhar, portanto, que somos constantemente abordados para o desenvolvimento de times em todos os níveis organizacionais. A habilidade de saber trabalhar em equipe é também colocada como um dos principais requisitos para a contratação de executivos. Mesmo assim, encontramos gerentes que têm essa habilidade inata, mas não a usam. Outros cresceram dentro de suas carreiras, trabalhando de forma isolada e se sentem extremamente desconfortáveis em orientar um grupo de pessoas. O resultado é sempre o mesmo: dificuldade de comunicação, baixa produtividade e falta de motivação, entre outros problemas. Diga, Irisvânia. Professor, eu não estou conseguindo ver os slides. Mas é pelo computador ou pelo celular você está? Eu estava pelo computador, aí foi e saiu. Aí agora eu estou tentando entrar. Eu entrei pelo celular para te falar que eu não estava conseguindo nem falar com você e nem ver o slide. Mas alguém não está visualizando o slide? Provavelmente é problema na sua máquina, né, Irisvânia? Pois é, e aí eu não estou conseguindo ver. Aí pelo celular não dá para ver também. Não, dá para você escutar, não dá? Acompanhe a aula, depois você Tá, pega os slides lá na... Tá bom? tá bom. Bom, como nós falamos aqui vocês percebem que o trabalho em equipe, ele é primordial, mesmo que ele seja, mesmo que você esteja contratando um executivo, né? E muitas pessoas já nascem com essa habilidade, mas não sabe usar, né? Não tem ideia de como usar essa habilidade, de como fazer tudo isso. Por isso que é importante você trabalhar essas pessoas através da dinâmica, através de treinamentos, através de brincadeiras. Você vai fazendo com que essa pessoa acabe colocando para fora essa habilidade que muitas vezes ela não percebeu que ela tinha, por exemplo, né? Então você começa a trabalhar tudo isso. A grande realização das dinâmicas, né? O grande conceito, o grande objetivo da dinâmica é justamente isso, tá?
trazer a pessoa, tirar a inibição da pessoa, fazer com que a pessoa aprenda a trabalhar em equipe, tá? Tudo isso é importante, tá? Então, a dinâmica ela vai ajudar bastante justamente nesse sentido, tá? Então, para a gente poder entender essa melhor situação, vamos tentar entender esses 3 subsistemas que nós temos aqui, tá? Então, eu tenho subsistema econômico, eu tenho subsistema técnico e eu tenho subsistema social, né? Então, no subsistema econômico, ele é composto pelo negócio e os seus resultados, ou seja, o lucro, o prejuízo, o investimento. O subsistema técnico, ele é composto pelas habilidades e pelo conhecimento técnico da empresa. E o subsistema social, ele é composto pelas pessoas que fazem parte da organização. Somos nós, os colaboradores, os funcionários. O que significa cada subsistema desse? Veja, você tem, por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos. O Departamento de Recursos Humanos, ele é o sistema. Dentro de um sistema, eu tenho subsistemas, ou seja, dentro do sistema recursos humanos, eu tenho o subsistema econômico, ou seja, eu preciso que as pessoas trabalhem e que elas me deem resultados do negócio. Qual é o resultado do negócio? É o lucro. Lucro, é o prejuízo, é o investimento. Então, eu preciso fazer com que as pessoas trabalhem justamente dentro desses resultados aqui. Claro, nenhuma empresa quer ter aí um prejuízo, isso é óbvio. Mesmo assim, eu preciso fazer com que as pessoas trabalhem e entendam que a empresa não pode ter prejuízo. Tá? O subsistema técnico, eu vou dar treinamento, eu vou dar subsídios, eu vou dar equipamento, eu vou dar uma dinâmica, um jogo, para que as pessoas possam desenvolver ou aprender ou agregar conhecimentos técnicos para serem aplicados dentro da empresa. Tá? Muitas vezes, tudo bem, você contratou um funcionário, né, um colaborador, em que ele já tem lá uma certa habilidade e um certo conhecimento técnico para desenvolver aquela função para a qual você contratou o funcionário. Mas com o passar do tempo, você vai precisar fazer aí uma reciclagem, tá? Então, é onde eu utilizo o subsistema técnico. Eu vou, por exemplo, você comprou uma máquina nova, essa máquina é computadorizada, tal, você tem um funcionário na empresa de 20 anos e ele não sabe operar aquela máquina, ele precisa aprender a operar aquela máquina, né? Então, você vai ali orquestrar todo um treinamento para que ele possa desenvolver essa habilidade e esse conhecimento técnico para que ele possa desenvolver a nova função, né? E por último ali você tem o subsistema social, que é quando recursos humanos, ele se preocupa com as pessoas, né? Com as necessidades das pessoas, né? Com os desejos das pessoas, ele precisa estar sempre sabendo o que seus colaboradores estão almejando, o que eles estão querendo. Isso é super importante dentro da empresa, né? Saber o que pensa o funcionário, o que ele pensa da empresa, como ele vê a empresa, né? Onde ele quer chegar, de que forma que ele quer chegar, né? O que ele aspira na vida, onde ele quer, o que ele quer estudar, por exemplo. Então, o departamento de recursos humanos, através aí de dinâmicas, de jogos e tudo mais, ele acaba indo para esse lado também, né? Então, por exemplo, aí fica uma pergunta: qual desses subsistemas deve ser desenvolvido para criar uma organização viva e dinâmica, capaz de encontrar e realizar suas metas nesses tempos de mudanças constantes? Então, por exemplo, qual desses 3 aqui, né, você acha que uma determinada organização, uma determinada empresa precisa instalar dentro da sua empresa no momento em que a gente está vivendo, por exemplo? Tá? Fica aí esse questionamento para você. O que você acha que precisa ser feito? Você acha que só o econômico? Você acha que só o social? Você acha que precisa o técnico e o social? Você acha que precisa os 3? Pensando na sua empresa, o que você acha que a sua empresa está precisando? O que você acha que precisa mudar lá na sua empresa?
Em um estudo feito pelo National Institute of Personnel Research, em 1972, descobriu-se que aquelas organizações que foram reduzidas a sistemas, procedimentos e formas autocráticas de controle podem ser reavivadas pelo envolvimento das pessoas em 5 aspectos. Tá? Planejamento, a comunicação dialógica, a solução de divergência, a tomada de decisão de acordo com o nível hierárquico e a avaliação do trabalho. Tá? Mesmo que uma empresa ela tenha um envolvimento autocrático, né? A forma dela trabalhar é autocrática, ela consegue mudar? Consegue mudar desde que ela queira mudar. Tá? Todo mundo consegue mudar alguma coisa desde que tenha vontade de fazer isso. Né? Não adianta eu chegar aqui, ficar 2, 3 horas falando para vocês, se vocês não tiverem vontade de aprender. Tá? Precisa aliar as duas coisas. O material que eu estou colocando, a explicação que eu estou colocando, mais a vontade de vocês de aprenderem, de agregarem conhecimento. Tá? E aí vai fazer com que realmente você mude. Se você conseguir fazer tudo isso, aí você vai conseguir. Tá? Então, vamos lá. Como é que as equipes e os grupos se desenvolvem? Um dos principais desafios no desenvolvimento de equipes é entender que nada acontece de um dia para outro. Então, precisa-se ter paciência. Muitas vezes você está lá na empresa, a pessoa quer que você faça as coisas do dia para a noite. Isso não acontece do dia para a noite. Né? Por isso que muitas empresas não têm recursos humanos. Né? Só tem a plaquinha, porque trabalhar mesmo com recursos humanos, a empresa não trabalha. Aquele funcionário não trabalha como recursos humanos. Né? Porque você precisa de tempo para fazer as coisas, para elaborar as coisas e para colocar tudo isso em ação. Você não pode colocar isso do dia para a noite. Você depende de tempo, de pensar, de fazer, de trabalhar, de ver se realmente é aquilo que vai dar certo. Você precisa fazer uma pesquisa na empresa com os seus funcionários para saber quais são as necessidades dessas pessoas, o que está faltando para eles. Né? Por isso que conversar com o funcionário, o feedback do funcionário é importante. Tá? Muitos acreditam que apenas pelo fato de juntarem-se pessoas para os resultados esperados, já estão garantidos. Mas essa cobrança, além de equivocada, pode até sufocar uma iniciativa de trabalho em equipe. É como querer que uma criança comece a andar e a falar assim que ela nasce. Você não consegue fazer tudo isso. Né? Tem gente que também confunde fazer uma dinâmica de grupo com reunir pessoas, né? E dar um texto para as pessoas lerem, e não tem ali um comprometimento, um envolvimento, uma cobrança, né? Você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Você fazer uma dinâmica, você reunir as pessoas, incentivar um trabalho em equipe, vai muito além disso. E a gente vai aprender isso com essa aula, tá? Todo início, claro, todas as vezes que você vai começar alguma coisa, né, você tem uma incerteza. Hoje, por exemplo, vocês estão aqui, vocês têm uma incerteza de como vai decorrer aí todo o semestre. Isso é natural, é o começo. Eu não conheço fulano, eu não conheço ciclano, como é que vai agir assim, como é que vai agir aquela... Isso é ótimo, né? A incerteza, ela é ótima. Né? Faz com que a gente tenha... a gente faça as coisas com mais cautela. Quando a gente tem muita confiança, muito provavelmente a gente vai atropelar alguma coisa, vai errar em alguma coisa. Agora, quando a gente tem uma incerteza, a gente tem dúvida, né? A gente tem receio, a gente tem medo, isso é ótimo, isso faz parte, tá? Muito bem. O grupo é frequentemente indisciplinado e as reuniões parecem uma grande perda de tempo. Gradualmente, conforme o grupo nota que tem que funcionar como um conjunto, estabelecem-se ali alguns procedimentos. Introduz-se certa autodisciplina e as reuniões, então, aparentam serem burocráticas. Por último, o grupo percebe que pode ser mais flexível e trabalhar como uma verdadeira equipe. Podemos denominar tais fases da seguinte maneira: nós temos o grupo imaturo, nós temos o grupo chamado racional
e nós temos o grupo chamado maduro. Então, nós temos aí 3 tipos de grupo. Como é que isso acontece? Muito bem, a primeira fase aí nós temos o grupo imaturo. Esse grupo imaturo, ele é orientado pelo indivíduo. Bom, os indivíduos chegam para trabalhar no grupo com algumas intenções bastante conscientes e outras inconscientes. Por mais que sejam maduros enquanto indivíduos, e aqui a gente não está tratando a pessoa como maduro ou imaturo, nós estamos tratando aqui o grupo, o trabalho em equipe, se ele é maturo, se ele é imaturo, ok? Por mais que sejam maduros enquanto indivíduos, quando se juntam, revelam comportamentos infanto-juvenis numa convivência que se assemelha aos tempos de escola ou de faculdade. Divide-se em facções, batalham para ganhar as próprias causas, prende-se a expectativas do passado e são altamente dependentes de uma liderança que os oriente e os capacite. O esforço despendido para juntar pessoas é imenso. O humor é oscilante e normalmente a ironia é uma arma. Se sai cansado de uma reunião, parecendo que não vale a pena participar do grupo. Todo mundo já deve ter participado de um grupo desta forma, né? Você vai para uma reunião com um grupo assim, tá todo mundo olhando para cima, tá todo mundo olhando para baixo, ninguém está prestando atenção no que a pessoa está fazendo, um olha para o outro e dá risada. Se puder estar no celular, tá mandando mensagem para os colegas, tá contando piadinha, ou seja, ninguém está dando importância para aquilo, né? E todas as vezes que se tenta fazer essa reunião, é como diz o final da frase aqui, você sai cansado, você sai esgotado, né? Você sai dizendo assim, nossa, eu fiz, e não valeu absolutamente nada, né? Por exemplo, vocês estão aqui numa sala de aula, nós estamos aqui em 14 pessoas, né? 14 alunos, comigo 15 pessoas aqui. Se eu fizer uma pergunta para vocês, como eu já tenho feito, e ninguém responde, é a mesma coisa esse grupo aqui imaturo, percebe? Eu falei, mostrei, disse, perguntei, mas ninguém deu nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de feedback. É assim que funciona um grupo imaturo, tá? Nós vamos tirar muito, e vocês precisam ser profissionais, né, racionais nesse ponto, nós vamos tirar muitos exemplos aqui da sala de aula, porque muito do que acontece na sala de aula, ele reflete justamente na nossa disciplina. Vocês vão sentir isso, vocês vão perceber a cada aula, e você vai dizer, nossa, o que o professor falou em aula realmente aconteceu por causa disso, né? Vai refletir, né? E isso você leva para dentro da empresa, é a mesma coisa, né? Só muda o local, tá? As coisas acontecem da mesma forma. Da mesma forma que você tem grupo imaturo dentro de uma empresa, você também tem um grupo imaturo dentro de uma sala de aula, dentro de uma comunidade, dentro do seu grupo de amigos. Em todo lugar você vai encontrar isso. Depois da segunda fase, nós temos aí o grupo racional. Lembrando, né, que aqui no grupo 1, no grupo imaturo, você é orientado por um indivíduo. Então, tem alguma pessoa ali que está orientando o que está acontecendo. Aqui, no grupo racional, você já é orientado pelo sistema. Mas vamos ver o que é o grupo racional. À medida que o trabalho vai avançando, tenta-se alcançar uma maior eficiência do grupo. Para tal, estabelecem-se procedimentos objetivos e a liderança, nesse momento, deixa de ser tão importante. A tendência é que regras, técnicas e sistemas sejam fixados, o que acaba por sufocar as qualidades e a criatividade dos indivíduos. A aparência é de um comitê. Se escuta mais, mas não necessariamente se compreende os outros. Não há espaço para conflitos, pois o objetivo é cumprir a tarefa e não se falar de sentimentos. Então, veja, aqui você, quando é orientado pelo sistema, a coisa ela é meia automática, né? Então, você não tem espaço, por exemplo, o conflito ele é necessário dentro de um trabalho de equipe, tá? Por exemplo, nós aqui em sala de aula, se nós tivermos um conflito, quando nós falamos em conflito, nós não estamos falando de conflito aqui, briga, discussão, contenda, né? Nós estamos falando
de uma determinada dúvida, por exemplo, onde há uma explicação, onde você, como aluno, por exemplo, não concorda com aquela explicação, ou você vê essa situação de uma forma diferente. Tá? E o professor tenta mostrar para você que você está vendo não da forma que você deveria ver, mas você está vendo de uma outra forma. Não existe aí o certo e o errado, não é uma crítica, mas é um entendimento do conhecimento de tentar explicar que, olha, a forma que você está olhando é assim e não assado. Então, esse conflito é o entendimento, né? Esse conflito, ele é necessário dentro das equipes, ele faz parte da equipe, ele precisa existir. Se todo mundo concordar com tudo, o trabalho não vai sair do jeito que deveria sair. O objetivo não vai ser atendido do jeito que deveria ser atendido. Tá? Então, o conflito, ele é necessário. O conflito precisa existir. A discussão precisa existir para que se possa chegar num determinado consenso. Tá? E depois nós temos aqui o grupo maduro, que é o grupo orientado pela equipe e pela tarefa. Com um constante trabalho conjunto, o grupo começa a desenvolver uma nova identidade que é diferente daquela dos seus membros. Veja, quando você trabalha dentro de uma equipe, o grupo, a equipe, adquire uma identidade que não é a identidade de cada um dos seus membros. Por quê? Porque você está abrindo mão de uma série de coisas que você acredita, digamos assim, em prol da equipe. Tá? Não é você mudar de opinião, mas é você aceitar a opinião dos seus colegas. É você passar a enxergar aquela decisão com outros olhos, de uma maneira que você ainda não tinha visto. Tá? Então, quando nós falamos aí que a identidade é diferente daquela de seus membros, é que eu deixo o meu pessoal, a minha vontade prevalecer. Tá? Não é mais a minha vontade, mas é a vontade do grupo, é a vontade da equipe que precisa prevalecer ali, e não a minha vontade. Tá? O intuito é realmente de cooperar para que possam explicar e escutar as ideias, aceitando e compreendendo os sentimentos, e de trabalhar em busca de um alvo comum, O desenvolvimento dos indivíduos e dos grupos é percebido e é estimulado. Então, cada vez que o grupo percebe que aquilo que eles estão fazendo, que a tarefa que eles estão desenvolvendo, que o trabalho que eles estão realizando está progredindo, então esse grupo, essa equipe, cada vez mais ela vai ficar unida e vai ficar estimulada. Tá? Então, no quadro aqui que a gente colocou para vocês, a gente consegue ter uma visualização melhor de todos esses grupos para a gente poder ver de uma maneira mais aqui sistêmica, tá? Então tá lá, o grupo imaduro, ele atém-se a ter-se a opiniões pessoais, ou seja, é sempre a opinião dele que prevalece, ele não consegue escutar as pessoas, o grupo tem muita incerteza, tem muito conflito ou fuga, né? As ideias são fixas e manipular para obter vantagens, tá? Então, aqui você não tem um grupo, você tem um bando de pessoas, né? Nada do que vai acontecer aqui com o grupo imaduro, ele vai ser de uma forma assim muito produtiva. No grupo racional, que é conhecido como comitê, ele é sistemático, por ele ser racional, por ele ser autocrático, por ele ser através de sistemas, então ele é racional, ele é sistemático. As pessoas escutam o que está acontecendo, por exemplo, por educação. Existe muita negociação. Eu faço isso se você fizer aquilo. Eu abro mão disso se você abrir mão daquilo. O procedimento é muito rígido, é difícil você fazer as coisas. Existe uma passividade muito grande entre as pessoas. Olha, quem é que quer fazer uma pergunta, por exemplo? É como se eu chegasse aqui para você e dissesse assim, quem quer fazer alguma pergunta sobre o assunto?
ninguém fala nada. Isso é passividade, né? Fica todo mundo quieto ali, ninguém fala nada, todo mundo tem medo de falar alguma coisa e tudo mais. Mantenha a discussão tranquila, ou seja, as pessoas estão ali, tudo como compadre e comadre, né? Discute, é mesmo, o outro fala, eu também acho que é isso, né? Ninguém quer entrar em atrito. As pessoas têm medo de entrar em atrito. As pessoas têm medo ali de conflitar. As pessoas têm medo de perguntar, mas por que isso? Mas por que isso? Né? É igual criança pequena, quando chega para você e fala assim, posso fazer isso? Você diz não, ele vai falar o quê? Por quê? Aí você diz assim, por que não? Ele vai falar o quê? Por quê? Ele vai ficar toda hora te questionando, porque aquela resposta que você está colocando não satisfaz. Ele não consegue ver resposta naquilo, ele não consegue ver produtividade naquilo, tá? E por último, o grupo maduro, que é o grupo da equipe, considerado equipe. Então, ali ele é um grupo flexível, todo mundo se escuta ali com interesse. Aliás, faz questão disso, de se escutar bastante. Se desiste da meta individual em favor da meta do grupo, tá? Nessa equipe existe muita criatividade, existe muita motivação, existe muito empenho, e existe um envolvimento total com propósito comum. O propósito comum é atingir o objetivo. Então, as pessoas, quando trabalham em equipe, elas estão envolvidas ali. Né? Por isso que eu quero transformar a nossa sala de aula numa equipe. Todo mundo envolvido, aqui, todo mundo comprometido. Né? Então, nós vamos perguntar alguma coisa, nós vamos colocar alguma coisa para vocês. Eu quero que vocês participem, que vocês perguntem, que vocês questionem, que vocês tirem dúvidas, que vocês criem um paralelo com o que nós estamos falando aqui, por exemplo, com situações que você pode estar vivendo aí no seu dia a dia. Tudo isso é interessante. Trazer os exemplos de vocês para dentro da sala de aula. A gente vai aprender muito mais. A observação dessas fases que nós passamos agora, né, do imaturo, do racional e do maduro, pode ser muito útil para que a paciência ou a confiança não se percam quando um grupo se reúne pela primeira vez. Tá? Porém, podemos e devemos agir em prol de seu desenvolvimento. Só que para isso é preciso compreender os elementos de um grupo maduro, ou da equipe, de forma diferenciada dos demais grupamentos de uma organização. Você precisa realmente conhecer se aquele grupo que você está inserindo, ele realmente é imaduro, ele é irracional, ou realmente ele é uma equipe. Porque você sabendo, você conseguindo identificar isso, você vai começar, né, como uma pessoa de RH, tá, a trabalhar essas equipes. Veja que, quando nós falamos de recursos humanos, quando nós falamos, por exemplo, de dinâmica, nós não estamos só nos referindo aqui à contratação de funcionários e você faz dinâmica, você faz um jogo para inserir aquele funcionário no dia a dia. Não, o RH ele vai muito além disso, tá? Você vai reunir pessoas de 10, de 15, de 20 anos dentro da empresa para fazer uma reciclagem com esse pessoal. Então, você precisa saber, e até porque, mediante isso, é como você vai montar aí a sua dinâmica, como é que você vai montar o seu treinamento, como é que vai ser o curso, né? Como é que você vai fazer todo esse desenvolvimento. Então, tudo isso você precisa saber. Né? Por isso que não se faz do dia para a noite. Tá? Para nós, um grupo acontece quando as pessoas se encontram tendo por meta um objetivo comum. É um organismo complexo influenciado por diversos fatores. Tamanho do grupo, personalidade, clima da empresa, nível hierárquico, além de outros aspectos. Uma boa maneira de observar um grupo é analisá-lo de acordo com os seguintes níveis. Então, como é que eu vou analisar esse grupo? Primeiro, físico. As condições materiais, tais como o ambiente, a acomodação, o número de pessoas. Então, quando você for participar, já começa daqui, olha só que beleza. Tá? Nós estamos na metade da nossa aula e olha que informação importantíssima você já vai carregar para o seu dia a dia amanhã.
Quando você for convidado agora para participar de um grupo, vai fazer uma reunião, vai fazer alguma coisa, dentro daqueles grupos que nós vimos, o imaturo, o racional e o grupo maduro, de acordo com as condições materiais, que é o ambiente, a acomodação, o número de pessoas, você já vai poder perceber em que fase está esse grupo. Se for uma reunião ali, por exemplo, com 4, 5 pessoas, você fala, aqui é um número reduzido de pessoas, a equipe, né? A acomodação está sendo feita numa salinha 2x2 com 15 pessoas lá dentro. Você fala, isso aqui não vai dar em nada, né? O ambiente, todo mundo está contando piada, todo mundo está falando do BBB, todo mundo está falando que o Palmeiras não tem mundial, aquela coisa toda, então você já percebe que não vai chegar a lugar nenhum, tá? Depois você tem o processo. Como o grupo lida com os procedimentos e os ajusta à sua própria estrutura. Ou seja, como é que está sendo desenvolvido ali o trabalho? É o processo, né? O procedimento, tem o início, tem o meio, tem o fim, está se colocando ali as dúvidas, os questionamentos, as sugestões para serem discutidos. Como é que tudo isso está sendo feito? Qualitativo. Quais são as diferentes qualidades existentes? Uma vez que os grupos formados por determinados membros produzem soluções de qualidade diversas de outros. Tá? Às vezes você tem grupo misturado ali, um grupo tem uma qualidade maior do que o outro grupo tem a qualidade, ou os dois têm a mesma qualidade, de que forma isso está sendo colocado ali? Como é que está sendo discutido isso? E a identidade, a sua capacidade de desenvolvimento para vencer as crises internas, à custa de seu próprio esforço e para tratar os problemas abertamente. Tá? Então, aqui você tem esses níveis: físico, processo, qualitativo e identidade, e aí você já começa a discutir, você já começa a entender ali o grupo, tá? Os objetivos para o desenvolvimento de uma equipe. Então, o que eu preciso para que uma equipe possa ser desenvolvida? Muito bem. Alcançar metas superiores às individuais, proporcionar satisfação individual e permitir contribuições, melhorar a execução e o controle das atividades, proporcionar a flexibilidade para as mudanças de contexto, fazer uso dos recursos dos membros, unir a organização à comunidade por meio dos indivíduos que dela é membro e alcançar a plena potencialidade do grupo. Então, aqui você tem alguns objetivos, né, que realmente uma equipe desenvolve. Tá? Então, você pode ter todos esses objetivos, você pode ter alguns objetivos, né? Então, necessariamente, você pode ter outros objetivos, tá, para poder identificar a sua equipe. Mas aqui você tem um modelo. Se você tiver uma reunião amanhã, alguma coisa para desenvolver, alguma conversa para fazer, alguma coisa, você pode utilizar desse modelo, por exemplo, alcançar metas superiores às individuais. Então, você chega lá e fala assim, nós estamos com um problema na portaria, por exemplo. Ou então alguém chega para você, dentro dessa reunião, e vai dizer assim, olha, porque eu estou com problema com a portaria. Então, quando coloca eu estou com problema com a portaria, você já tem aqui uma meta individual, não é uma meta da equipe, né? Ao passo que você chegar e falar assim, pessoal, as pessoas estão reclamando da portaria, né? Ou, pessoal, equipe, turma, nós estamos com problema na portaria, ou eu estou visualizando que tem alguma coisa errada com a portaria, porque está acontecendo assim, 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 assado. Né? Olha, um fornecedor ligou, um cliente ligou, alguém ligou, alguma coisa. Né? Mas quando eu falo, olha, por exemplo, você vai tirar uma dúvida de uma determinada equipe, você sabe que uma equipe, vamos pegar aí o departamento financeiro, por exemplo, né? O departamento financeiro está em conflito. E aí você vai conversar com uma determinada pessoa daquele departamento, tá? Então, você vai perguntar, qual é o problema que vocês têm? O que está acontecendo aí? Aí o funcionário vai dizer assim, não, sabe o que é? Eu tenho problema com fulano.
Então, aí você já identifica que ele tem um problema individual, né? Não é um problema da equipe, ele é que está tendo um problema com aquela pessoa. Então, você vai ter que analisar dessa forma, tá? Você vai ver, tentar entender o que é que está acontecendo, tá? Bom, falando sobre fases de grupo, vamos ver aqui as definições aqui de grupo, que é importante a gente entender tudo isso, tá? Os grupos existem desde o início da raça humana, não é de hoje que existe um grupo, não é de hoje que se fala de grupo, né? Nós temos uma capacidade muito grande de formar e de trabalhar em grupos, nós somos pessoas muito fáceis, né? E esse trabalho, essa necessidade que nós temos de formar e de trabalhar em grupos, ela é fundamental para a nossa sobrevivência e também para o nosso desenvolvimento. Nós não conseguimos ficar sozinhos, nós precisamos dos grupos. Nós temos necessidade de estarmos em grupo, sempre, né? Até porque em grupo você consegue ter um desenvolvimento maior, tá? No entanto, né, como não tudo não são rosas, muitas pessoas não gostam de trabalhar em grupo, porque o trabalho em grupo pode ser complicado e envolve, às vezes, conflito, sentimento e ineficiência. Não sei se você já pegou na instituição, na sua sala de aula, alguma coisa, né? Vai ser meio difícil, porque a gente está nesse trabalho remoto, mas eu já passei por várias situações onde você dá um trabalho em equipe, né? Para as pessoas fazerem, e tem gente que fala, eu posso fazer sozinho, porque são pessoas que não conseguem trabalhar em equipe. Isso existe dentro das empresas, e é isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa verificar e precisa mudar. Ninguém consegue trabalhar sozinho, tá? Não existe isso, porque você acaba tendo problema com desenvolvimento, você acaba tendo problema de relacionamento, né? Você acaba tendo problema de sentimento, uma série de coisas. A razão pela qual as organizações e empresas querem organizar o trabalho em forma de grupo é porque quando um grupo funciona bem, ele funciona muito melhor em comparação com outros métodos de trabalho, como, por exemplo, quando cada empregador trabalha sozinho, com cada empregado trabalha sozinho, tá? O trabalho em equipe, ele é muito superior quando você trabalha sozinho, isso é óbvio, tá? Ninguém está descobrindo a roda aqui não, tá? Isso é científico, isso é muito comprovado, tá? O fato é que um grupo maduro funciona muito melhor terminando os projetos mais rápidos. Alunos têm melhores resultados em testes se as equipes de professores estão numa fase de desenvolvimento maduro. E equipes de uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, funcionando em uma equipe madura, salvam muito mais vidas. Então, as pessoas trabalhando em equipe, elas vão ter um ganho, tá? Muito maior do que se estivessem trabalhando sozinho. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu estou trabalhando sozinho, eu me deparo com uma determinada situação em que eu posso não saber a resposta. Como é que eu vou atingir essa resposta? Eu não sei. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu não sei. Ao passo que quando você trabalha em equipe, está todo mundo junto, tá? Você tem uma probabilidade muito maior de resolver os problemas, tá? Uma outra definição aqui de grupo. 3 ou mais membros que interagem um com os outros para executar uma série de tarefas para completar metas comuns. O que significa que grupos grandes são, na verdade, um conjunto de subgrupos menores e devem ser considerados separadamente. Se um grupo é composto por mais de 8 indivíduos, o grupo é menos produtivo que um grupo menor. Isso eu sempre bati nessa tecla, tá? Todas as vezes que eu fazia trabalho em grupos nas minhas disciplinas, no máximo chorando, e a pessoa tinha que me pedir assim, ajoelhando, com 5 alunos. Basicamente eram 4 alunos, né? Mais do que isso, vira festa, vira churrasco, tá? Não há produtividade, porque só 2 ou 3 vão trabalhar e todo o outro restante simplesmente vai escutar e não fazer absolutamente nada, tá? Outra definição aqui de grupo de trabalho. Um grupo de trabalho é composto por membros que querem criar uma visão de metas compartilhadas e desenvolver uma estrutura para alcançar as metas. Equipe ou time
Uma equipe ou um time é um grupo de trabalho que compartilha objetivos e métodos eficazes para alcançá-los. Isso implica que muitos grupos de trabalhos nas organizações não são equipes. Apenas 17% de todos os grupos foram considerados equipes de acordo com um estudo que foi feito. Tá? Então, veja como é difícil você trabalhar em equipe, né? É dificultoso você trabalhar em equipe, fazer as pessoas entenderem o trabalho em equipe. Então, a empresa tem muito a ver disso, né? Através do seu clima organizacional, da sua cultura organizacional, da motivação em que ela transmite aos seus funcionários, de feedback que ela transmite aos funcionários. Então, tudo isso tem um envolvimento muito grande, tá? Nós temos aqui o modelo de Tuckman, em que ele mostra as fases do grupo aqui, né? Nós temos aqui a primeira fase, que é a identificação das metas, depois nós temos a definição das responsabilidades de cada membro, depois nós temos a definição do processo de trabalho, a alta produtividade, execução e melhoria do processo, e no caso aqui, o fim do processo. Então, aqui nós temos aqui de que forma o grupo vai se formar, como é que um grupo se forma. Ah? Porque o grupo ele não se forma do dia para a noite. Olha lá, nós temos a formação, nós temos a confrontação, confrontação, está escrito errado aqui, depois eu vou acertar. A tormenta, ou seja, são os conflitos, as diferenças que precisam ser acertadas. Nós temos a normatização, a normalização, é hora que o grupo ele se adequa, né? Ele se ajeita. Nós temos a atuação e o desempenho, e por último, a dissolução ou a interrupção desse grupo, porque muitas vezes o grupo ele tem começo, meio e fim. Tá? Nem sempre uma equipe ela é infinita, às vezes ela é finita, tá? Isso aqui também vai depender muito do modelo organizacional da empresa, né? Cada grupo pode agir de uma forma diferente, de um jeito diferente, para alcançar, né, a perfeição de um determinado processo, para atingir um determinado objetivo, desta forma ou daquela forma, não importa, tá? Aqui nós temos uma maneira de você implementar de que forma você vai montar a equipe. Então, por exemplo, no primeiro estágio ali, que é o da formação, o forming, a formação, é o estágio em que se inicia a formação do grupo, né? Porém, como nós falamos, existe uma incerteza de como o grupo será estruturado, liberado e o que lhe é permitido, tá? Alguns autores afirmam que nessa fase existem testes promovidos pelos membros do grupo para saber se algumas ideias, posições, comportamentos serão aceitos no grupo. Ao término desta etapa, cada membro aceita-se como parte de um grupo. Então, olha que interessante. Na hora que o grupo está formando, o próprio grupo resolve fazer testes com os próprios membros do grupo para ver se eles serão aceitos dentro do grupo. Tá? Então, vamos supor que nós montássemos aqui um grupo em sala de aula, 5 pessoas para trabalharem juntas, e vocês a primeira coisa que vão fazer é perguntar para um colega, perguntar para o outro, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele gosta, qual é o hobby dele, se ele é uma pessoa comprometida, envolvida, e aí você vai se identificar ou não vai se identificar com essa pessoa. Então, você pode aceitar trabalhar com esta pessoa ou não aceitar trabalhar com essa pessoa. Esse grupo vai ser instituído ou não será instituído. Tá? Depois nós temos aqui a confrontação. É na hora onde você tem aí os conflitos. Tá? Então, aqueles testes que vocês fizeram anteriormente, eles são confrontados entre os membros do grupo com uma certa hierarquia, né? Uma certa liderança. Com motivo de existência e uma série de limites. Ao término desta etapa, a hierarquia e a liderança estarão estabelecidas, além dos conflitos solucionados. Então, vocês fizeram os testes, vocês vão discutir tudo isso, você vai tentar entender
a posição dos seus colegas, os seus colegas vão tentar entender a sua posição, o seu ponto de vista, né? E tentar entrar aí num denominador comum, porque, afinal, vocês precisam atingir juntos um determinado objetivo. E quando nós falamos de trabalho de equipe, de você se aceitar dentro da equipe, é você aceitar e ser aceitado, tá? Dentro das suas limitações, e você conhecer as limitações dos seus colegas também. Tá? Nem todo mundo é 100%, todo mundo tem lá as suas qualidades, mas também tem os seus defeitos. Mas muitas vezes as qualidades superam esses defeitos, e é isso que a gente precisa analisar numa equipe, não é porque a pessoa tem um determinado, uma mania, um defeito, alguma coisa, né? Que você acha que ela não serve para trabalhar naquela equipe. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando o nosso eu superar, né? Eu não estou sendo mais imparcial, eu estou sendo individual, né? Então, eu preciso analisar esse ponto, tá? Depois você tem a parte da normatização, é a etapa em que o grupo demonstra interatividades e os problemas e os conflitos pessoais são deixados de lado para bem do grupo. Além disso, os objetivos e entendimento das funções implementadas do grupo são estabelecidas e aceitas por todos, que foi a explicação que a gente deu agora. Depois, a parte da atuação, é a etapa em que o grupo está concentrado em efetuar e concluir os objetivos anteriormente definidos. Então, a gente vai começar a trabalhar, né? Nós temos agora as nossas tarefas para serem desenvolvidas, para serem feitas, então agora a gente vai colocar a mão na massa, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua tarefa, cada um com a sua responsabilidade, e voltando lá no comecinho da aula, naquela mensagem de Martin Luther King, a gente vê justamente isso aqui agora, né? A ação que eu for tomar dentro do grupo, ela pode ter um reflexo no meu colega, no desenvolvimento do trabalho dele, tá? Então, eu preciso ter atenção a isso. E, por último, a dissolução. Nos casos de grupos de longa duração, o desempenho é a última etapa. Porém, em casos de grupos que serão dissolvidos, existe a etapa de suspensão. Aqui, o único objetivo do grupo é finalizar os objetivos e completar as missões a eles designadas até o término do grupo. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de um projeto, tá? A empresa, de repente, ela tem um determinado projeto a ser desenvolvido, montou-se uma equipe, montou-se ali um grupo para desenvolver aquele projeto, então ele vai ter começo, meio e fim. Então, a partir do momento que você termina o projeto, esse grupo ele é dissolvido, ele não existe mais, tá? Mas também existem aqueles grupos, aquelas equipes que não terminam, eles estão dentro da empresa. O que pode acontecer é mudar um colega ou outro dentro da equipe, dentro do grupo, ok? Nós temos aqui também, dentro das fases do grupo, o modelo de equilíbrio pontual, tá? O modelo de equilíbrio pontual, ele foi criado por Gesick e existe para explicar grupos temporários, né? O que são esses grupos temporários? São grupos que, diferentemente daqueles 5 estágios que nós vimos, né? O estágio lá da formação, da confrontação, da normatização, da execução das tarefas, né? Ele é simplesmente organizado para concluir algum objetivo e, após a conquista, o grupo é desfeito, que é aquele grupo que vai, como eu comentei agora há pouco, do projeto. Você só vai fazer um projeto, né? Desenvolver um projeto. Então, a chave desse modelo é como o tempo, né? De que forma o tempo será empregado na sua formação e na sua conclusão do objetivo desse grupo. E esse grupo de equilíbrio pontual, esse grupo temporário, né, ele tem 5 estágios. A direção, a primeira fase, o ponto do meio, a transição, a segunda fase e a finalização, tá? O modelo integrado de desenvolvimento de grupo. A teoria de Helland apresenta um modelo integrado de desenvolvimento de grupos e também é marcado como tal, um modelo chamado Modelo Integrado de Desenvolvimento de Grupos, que é o IMGD.
O modelo ele tem 4 fases pelas quais um grupo passa ao longo do tempo e é baseado no modelo de Tuckman, naquele modelo lá que nós vimos dos 5 estágios, né? O modelo, ele tem 4 fases pelas quais o grupo passa ao longo do tempo. A primeira é a dependência e a inclusão, a contradependência e a luta, a confiança e a estrutura, e o trabalho e a produtividade. Então, dentro de cada grupo que você vai desenvolvendo, você tem determinadas fases, né? Então, se uma equipe, ela é uma equipe madura, ela é uma equipe consistente, você está sempre trabalhando com aquele mesmo grupo, ele tem um jeito de ser. Se são grupos temporários, são grupos de estágios, são grupos para simplesmente desenvolver um determinado projeto, ele vai tendo fases diferentes, que é para ele trabalhar de uma forma mais rápida, tá? E é claro que todo grupo, ele precisa ter uma motivação, né? Tudo o que a gente for fazer precisa ter uma motivação, né? Infelizmente, nós somos humanos e nós necessitamos de motivação. As pessoas precisam nos motivar. A gente sempre precisa ter ali uma luz no final do túnel, alguma coisa a ser atingida no final do túnel, alguma lei da compensação, digamos assim, né? Então, os estágios de desenvolvimento de grupo, existem pessoas, muitas vezes possuem a necessidade de participar de um grupo por algum motivo. Seja ele segurança, pode ser status, pode ser autoestima, pode ser a associação, pode ser poder, pode ser alcançar metas. E aqui a gente vê muito a pirâmide, me falhou o nome aqui agora, eu vou lembrar até o final aqui, eu vou lembrar, né? É onde nós temos ali as nossas necessidades de segurança, tá? Então, muitas vezes eu vou participar ou me convidam para participar de um determinado grupo, mas eu quero saber o que eu vou ter em troca, qual é a motivação, o que vai atingir com esse meu trabalho e tudo mais, tá? Então, às vezes, precisa ter aí uma certa motivação para que aquele grupo possa realmente trabalhar, né? Então, por exemplo, a motivação da segurança, o que a pessoa está visando ali quando ela tem segurança? Algumas pessoas se reúnem por segurança para diminuir as incertezas que possam surgir através das decisões que elas tomam, deixando de estar sozinhas. Então, aquela história, eu não consigo trabalhar em grupo, eu só trabalho sozinho. Então, ela pode, num determinado momento, ela vai se sentir ali insegura, porque ela está sozinha, né? E ela não toma decisão junto com os colegas, não participa das decisões com colegas, então ela vai acabando ficando ali meio que encostado. Ela não participa de nada, ela vai sendo encostada, até que chega uma hora que ela acaba, às vezes, até saindo da própria empresa. Outros buscam status. Se algum grupo for bem visto pela sociedade, participar dele trará reconhecimento e status para quem participa dele. É aquela história, né? Aquele grupo tem fulano, ciclano e beltrano, que você ouviu falar que são pessoas bacanas, que são pessoas bem vistas na empresa, ou numa determinada comunidade, algum lugar que você participa tal, e você resolve participar daquele grupo porque ele vai ter ali um status, né? Porque ele vai te trazer um status, porque ele vai te trazer ali uma visão, né? Ele vai te trazer uma visão, né? As pessoas vão perceber que você está ali no meio daquelas pessoas, tá? Depois nós temos aí a autoestima, né? Além do fato de status e recompensa, a autoestima ela pode ser aumentada pelo valor próprio agregado e participação do grupo, né? Se sentir bem ali junto com a pessoa, né? Eu me sinto bem com essa pessoa, puxa, trabalhar com essa pessoa é tão bem. A associação. Algumas pessoas participam de grupos para interagir com outras pessoas. O prazer de ter interação com pessoas dentro do trabalho é a sua motivação. Outras pelo poder. O simples fato de existir a conquista de algo através de um grupo
que sozinho não é possível, mais difícil a conclusão. Então, é aquela coisa, né? Juntos nós podemos mais, né? Sozinho eu não consigo, mas junto a gente pode mais. A gente vai alcançar alguma coisa junto, que é o caso também aqui no alcance de metas, por exemplo, né? Assim como o poder, o alcance de metas existe para que, na necessidade de conseguir esse alcance de metas, né? As pessoas interagem para poder atingir esse alcance de metas, tá? Então, aqui você tem toda uma motivação, né, que você pode transmitir às pessoas, o que as pessoas vão buscar, para que elas possam aí participar, para que elas possam estar dentro do grupo, tá? Muito bem. Só um minutinho aqui.